sei quem você é. Essa história aconteceu quando eu era uma criança, mas mesmo agora, depois de 20 anos, eu ainda fico com o que aconteceu na cabeça às vezes, e eu tenho pesadelo a respeito disso. Quando eu tinha cerca de 10 anos, meus pais pertenciam a um time de boliche local e às vezes eles levavam meus irmãos e eu para a pista de boliche para assistir. Esta noite em particular, aconteceu na véspera da Páscoa. Meu irmão mais novo e eu decidimos pegar uma bola de boliche e sentar em uma passarela acarpetada que tinha por perto para ficar jogando a bola para frente e para trás porque a gente estava completamente entediado. Enquanto fazíamos isso, um homem se aproximou. Ele era alto e veio bem quieto. Apenas percebemos que ele estava lá quando ele chegou bem perto. Esse homem começou a conversar com a gente. Ele parecia legal no começo, apenas fazendo perguntas simples do tipo: como você está? E se você está animado pro coelhinho da Páscoa, ganhando muitos doces nesses dias, né? Esse tipo de coisa. Após algum tempo conversando com a gente, ele se aproximou de nós e do nada começou a sussurrar, olhando diretamente pra mim. Eu sei quem você é. Eu sei onde você mora. Eu sei aonde fica o seu quarto. Eu sou como o coelho da Páscoa, sabe? Mas ao invés de doces, eu vou levar outra coisa pra você. Eu vou entrar na sua casa e eu vou matar todos vocês. E eu vou deixar você por último, porque eu quero que você assista. Ele disse basicamente várias variações disso, repetindo indefinidamente coisas sobre essa ser a nossa última noite vivos. Eu só me lembro de olhar para o homem sem palavras e depois me levantar e pegar o meu irmão, que é mais novo do que eu, para ir procurar pelos nossos pais. Ficamos calados o resto da noite e, naquele dia, eu não contei a eles o que aquele homem disse. Em retrospectiva, eu definitivamente deveria ter contado. Anos depois, eu disse essa história aos meus pais e eles ficaram em choque. Eu descrevi o homem a eles e eles tentaram descobrir a sua identidade. Mas ninguém sabe quem era o homem que falou com a gente naquela noite. Ele nunca tinha ido lá antes e ele nunca voltou depois. Eu fiquei apavorado durante toda a Páscoa e, pra falar a verdade, desde então. Mesmo 20 anos depois, sempre que chega a Páscoa, eu tenho um pouco de medo. Medo de que esse homem misterioso realmente resolva aparecer na minha casa. Medo de que eu esteja deitado na minha cama e eu escute ele sussurrando no meu ouvido mais uma vez, dizendo: eu disse que viria. Acho que todo mundo, quando é mais novo, tem medo de ficar sozinho em casa. Nossa imaginação sempre faz a gente ter medo de olhar para uma janela e ver alguém te olhando de volta. Medo de ver alguém desconhecido parado no seu quintal. Mas quando eu tinha 12 anos, o que aconteceu comigo foi muito pior do que qualquer coisa que eu já tinha imaginado. Minha família morava em um apartamento bem simples na época. Eu chegava da escola lá pelas 2 horas e os meus pais chegavam em casa por volta das 17 do trabalho. Então eu ficava várias horas sozinho no apartamento. Normalmente, eu apenas ia pro meu quarto e tirava uma soneca, jogava videogames ou assistia vídeos na internet. Eu morava no 2º andar de um condomínio muito pequeno. Um dia, eu cheguei em casa e deitei na minha cama quando ouço batidas na porta. Não teve um crescimento nem nada. Logo de cara, eu ouvi uma batida muito forte e alta. Então, imediatamente, eu fico com medo e ligo pros meus pais. Eles me disseram pra eu me acalmar, pois na cabeça deles, eles pensaram que era uma batida normal e eu tava apenas assustado, por ter apenas 12 anos de idade.
Eu me escondi no armário e fiquei lá por bastante tempo. As batidas duraram quase 30 minutos e então pararam. Eu fiquei no armário até meus pais chegarem em casa, e quando eles finalmente chegaram, perceberam que havia pegadas na porta. Então alguém estava chutando a porta, o que explica o barulho alto. Isso não aconteceu uma nem duas, mas várias vezes durante os próximos dias, ao ponto de eu evitar ir para casa após a escola, e quando eu precisava ir para casa, eu usava uma cadeira para escorar a porta, para impedir que a pessoa pudesse abrir a porta caso resolvesse tentar entrar. Meus pais sempre me disseram para nunca abrir a porta para estranhos, então eu nunca nem cogitei abrir a porta para ver quem é que estava batendo do outro lado. Algum tempo depois, na Páscoa, eu e a minha família saímos para comer na cidade. Ficamos lá por algumas horas. Compramos vários ovos, então me lembro de estar bem animado. Chegamos em casa e ao nos aproximar da porta, percebemos que a porta estava quebrada. Ela continuava trancada, mas foi chutada com tanta força que ela quebrou em pedaços. Nossa vizinha da frente viu o que aconteceu e nos contou que já havia chamado a polícia, porque o nosso vizinho de baixo estava chutando a nossa porta violentamente e tentando entrar. Então esse era o cara que estava tentando entrar, o vizinho de baixo. A polícia chegou e veio conversar com a gente. Nós dissemos que não estávamos em casa e mostramos as compras e os recibos para eles. A vizinha da frente confirmou a nossa história. Eles foram até o andar de baixo e questionaram um cara que morava lá. Ele disse que estávamos falando muito alto e fazendo muito barulho, que ele estava muito incomodado, então ficou nervoso e começou a chutar a nossa porta para que abaixássemos o volume. Ele estava alucinando. Obviamente a gente não estava em casa, então não havia ninguém lá para fazer barulho. A polícia levou ele para ser avaliado mentalmente ou alguma coisa assim, e ele não voltou. Não tínhamos certeza de qual era o objetivo dele esse tempo todo. Não sabíamos se a história do barulho era verdade ou não, se era um delírio, ou se havia mais a essa história. Eu estava pessoalmente com medo do que ele teria feito comigo se tivesse entrado. Ele havia sido excessivamente violento, chutando a porta mais de meia hora e eventualmente até quebrando ela. Mas pelo menos ele tinha ido embora. Uma semana depois ele voltou. Decidimos nos mudar, pois não nos sentíamos mais seguros ali. Meus pais tinham pesadelos com a porta sendo chutada durante a noite. Nos nossos últimos dias lá, minha família estava limpando a garagem e de repente a minha mãe me pede para ir para dentro. Então eu percebo que havia alguém sentado no quintal do condomínio. Era o vizinho de baixo. Quando eu estava quase entrando, ele nos olhou e deu um sorriso que eu vou me lembrar pro resto da minha vida. Nós nos mudamos logo depois. Para falar a verdade, eu não culpo ele caso ele precisasse de ajuda médica com seus problemas mentais. Mas isso não muda o fato de que ele era extremamente violento e isso coloca todos nós como potenciais vítimas. Eu ainda fico muito ansioso quando alguém bate na porta da minha casa até hoje. Por mais suave que seja, parte do meu cérebro sempre fica esperando que a pessoa do outro lado comece a chutar. Por volta da Páscoa, há alguns anos atrás, haviam muitos relatos de mulheres desaparecendo perto de onde eu morava. Meu pai era um piloto de uma empresa de transporte de carga. Estava na cidade justamente na noite de Páscoa e se ofereceu para me levar para um jantar, para que eu não ficasse sozinha. Como seus copilotos estavam longe de suas famílias, eles também foram convidados a participar e aceitaram com prazer. O que aconteceu nessa noite me faz olhar para os lados até hoje, quando eu ando sozinha pela rua. O jantar seria em uma ilha que fica próxima à cidade que estávamos e chegaríamos lá pegando uma balsa. Enquanto eu esperava que eles validassem nossas passagens no terminal de balsas, eu avistei uma dupla de homens bem esquisita, parado na porta. 2 homens, no máximo na casa dos 20 anos, um muito alto e bem forte, o outro mais baixo, de estatura normal. Magro, mas muito bonito, como uma estrela de cinema. Eu olhei bem a tempo de ver o homem fortão acenar na minha direção, me dando um tchauzinho, e o mais baixo me olhar com uma cara bem sinistra, como em um filme de terror. Eles ficaram perto de nós na balsa e eu contei ao meu pai sobre o que tinha acabado de acontecer. Ele riu e disse que provavelmente me acharam bonita e continuou conversando com seus colegas copilotos. Toda vez que eu olhava, o homem mais baixo ainda estava olhando para mim, com aquele mesmo olhar. Sentamos em lados opostos da balsa e quando chegamos ao nosso destino, os 2 homens desembarcaram antes de nós, e eu fiquei aliviada que eles tinham ido embora.
Eu, meu pai e os outros copilotos subimos a rua do terminal até o restaurante e assim que eu cheguei lá, eu decidi me virar e ver a linda vista da cidade de onde viemos, que agora eram apenas luzes à distância. Mas assim que eu me virei, fiquei surpresa ao perceber que aqueles dois caras estavam atrás de nós, caminhando lentamente pela rua. Por mais que eu tenha me assustado, aquela era uma área movimentada em uma ilha bem pequena com muitos bares e pubs por perto, então poderia ter sido apenas uma coincidência. Afinal de contas, eles também tinham vindo para a ilha, provavelmente para se divertir. Eu só fiquei realmente preocupada depois que eles passaram pelo restaurante onde estávamos, olhando atentamente para a janela da frente. Quando me viram, eles pararam, sorriram, trocaram palavras entre si e seguiram em frente. Eu deixei escapar um suspiro de alívio, mas não demorou muito até que eles voltassem na direção oposta. Eles se apoiaram em um bicicletário em frente ao restaurante por alguns minutos, mas acho que eles perceberam que o restaurante estava bem lotado e eles iam ficar ali por bastante tempo, então eles foram embora. Durante o jantar, eu contei ao meu pai e os seus copilotos sobre os eventos que aconteceram sem que eles percebessem. Eles riram como se eu estivesse imaginando, e depois de analisar a situação, me fizeram rir também. Aquilo tudo provavelmente era um mal entendido e eu nunca mais ia ver esses dois caras na minha vida. 3 horas depois, enquanto esperava a balsa voltar, eu estava conversando com o meu pai, contando uma história qualquer, quando eu vi os dois homens por cima do ombro do meu pai, vindo de bem longe. O cara mais baixo estava olhando fixamente para mim. Eu rapidamente informei o meu pai e seus amigos. Eles ficaram chocados porque já havia acontecido encontros demais para ser uma simples coincidência. Então meu pai e seus amigos começaram a encarar os dois homens. Por mais que o homem mais alto fosse bem musculoso, ele provavelmente não ia conseguir ganhar de 4 caras. Eles não se aproximaram, apenas riram e andaram para longe. Quando eles estavam se afastando, o homem mais baixo disse: Eu vou te ver mais tarde, com certeza. Enquanto olhava fixamente para mim. Acabei recebendo uma escolta de meu pai e seus amigos para casa naquela noite, pois todos estávamos inseguros do que podia acontecer. Não tô dizendo que esses dois homens eram responsáveis pelos desaparecimentos das mulheres na minha região, mas também não queria descobrir. Felizmente, não vi nenhum desses dois homens de novo até hoje. Porém, o homem mais baixo disse que me viria mais tarde, e nunca se sabe quando esse mais tarde pode chegar.